Calvino, no seu comentário aos Salmos, o volume de número 4, na página 383, diz assim: o salmo anterior declarou que a prosperidade de todos os afazeres humanos, bem como em todo o curso de nossa vida, deve ser esperada exclusivamente da graça de Deus. Então o Salmo 127 finda falando dessa ideia de que todos os nossos trabalhos, todas as nossas obras, todos os nossos afazeres devem ser feitos em Deus, senão se tornam vãos. Agora o Salmo 128, então, inicia logo em seguida, e Calvino crê que ele também é de autoria de Salomão, introduzindo uma nova situação. O Salmo, ele começa com a descrição da natureza da bênção de Deus, os versos 1 e 4. Então, nos versos 1 a 4, o salmista vai descrever a natureza da bênção de Deus. Já na segunda parte, ele fala da bênção propriamente dita, dos versos 5 ao verso 6. Então, neste salmo, o Salmo 128, o salmista está falando que são bem-aventurados aqueles que Deus tem abençoado. E ele descreve como essa bênção é e como essa bênção ocorre. Então, nesta manhã, eu queria considerar com vocês duas verdades. E a primeira delas é a bênção de Deus sobre o piedoso. Versos 1 a 4. Acompanhe comigo, Salmo 128. Cântico de peregrinação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. A repetição do termo temer, no verso 1 e depois no verso 4, acompanhe comigo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Por isso que eu tenho falado, o livro de Salmos exige uma leitura lenta, compassada. Essa leitura lenta permite que você veja as associações e repetições que o salmista faz. Muitos dos salmos são compostos assim. Uma verdade que é dita no início é repetida no meio e confirmada no fim. Ou ela pode ser repetida no início e no fim, com uma verdade central expandida. Aqui neste salmo, o verso 1 e 4 falam da mesma realidade, com termos diferentes. No 1, ele diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. No 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O temor, então, repetido, e repetição deve chamar a nossa atenção. Em geral, a repetição no texto está apontando algo importante. E eu queria passar para vocês uma música, que vocês ouvissem ela com atenção, para entenderem um pouquinho disso, sobre essa bênção àqueles que temem ao Senhor. Estou no computador. Cada dia de tua vida, o Senhor te abençoe de Sião. Cada dia de tua vida, feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião.
cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda, o coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Oh, oh, oh. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Oh, oh. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim, abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim, te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. Senhor, te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Oh, oh, oh. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Muito bem, nós de fato temos que entender que a bênção de Deus está sobre o piedoso. Se os versos 1 e 4 apontam a ideia de que temer ao Senhor está no centro deste salmo, precisamos entender que a pessoa piedosa pode ser descrita de várias maneiras, mas há duas marcas que aparecem neste salmo. A primeira marca está aí no verso 1 e 4, quando diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. A primeira marca é temor reverente a Deus. O temor é uma condição de respeito de quem honra ao superior. Nós tememos muitas coisas. Tememos os nossos pais terrenos, com respeito, os honramos, consideramos as suas palavras, acatamos as suas disciplinas. Tememos as autoridades que impõem penas sobre os cidadãos, quer por meio de multas, de punições disciplinares, como por exemplo a cadeia,
Nos colocamos então em submissão às leis, obedecendo-as. Mas o salmista diz que bem-aventurado e abençoado é aquele que teme a Deus. E a minha pergunta então nesta manhã de domingo é: será que tememos a Deus como tememos aos nossos pais, como tememos as autoridades? Será que nos colocamos debaixo da mão poderosa dele e nos humilhamos, obedecendo-lhe a voz e a sua lei, nos humilhando diante da sua disciplina poderosa, quando ele nos faz como um pai que ama aos filhos? Abra a sua Bíblia, lá em Hebreus, o capítulo 12. Hebreus, o capítulo 12. A partir do verso 4, o autor de Hebreus, o capítulo 12, o verso 4 até o verso 13 diz assim: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Veja que o temor, e o autor de Hebreus é muito sábio quando usa uma figura que nos é muito própria, pessoal. Nós não tínhamos os nossos pais que nos corrigiam por tempo determinado e não os respeitávamos. Então o temor nas Escrituras, essa reverência e esse respeito para com a autoridade e a pessoa de Deus, à qual nos submetemos, obedecendo a Ele, cumprindo aquilo que Ele determina. A segunda característica apresentada ainda pelo salmista aí no verso 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A segunda é andar nos caminhos do Senhor. Então a primeira é ser temente, ter respeito, honrar a Deus na sua posição de Pai celestial. A segunda é andar nos caminhos do Senhor. O homem temente a Deus, que vive conforme a vontade de Deus, é abençoado. Deus abençoa de Sião àqueles que o temem e àqueles que andam conforme a sua vontade. Andar nos caminhos do Senhor, nas Escrituras, aponta e denota uma vivência, a incorporação do ser. Toda vez que a Bíblia fala de vivendo, andando, caminhando, ela está dizendo de viver toda a expressão do seu ser, a presença da vontade de Deus. Por isso aqueles que são abençoados não só temem, como obedecem.
Por isso precisamos entender que onde houver verdadeira reverência para com o Senhor, aí também haverá uma vida de obediente atenção aos seus caminhos. Aquele que é temente a Deus, aquele que reverencia a Deus, anda nos caminhos de Deus. São duas coisas que estão unidas, porque só obedece quem teme, só obedece quem está submisso, só obedece aqueles que estão sob o cuidado de alguém que lhe é superior. Assim são os nossos filhos, que nos obedecem porque nos temem em amor, em obediência paternal, maternal. Então o salmista declara que a bênção é dada àqueles que temem, e quando temem, obedecem. Logo, quando você é desobediente, talvez você não esteja temendo a Deus. E se você não é temente a Deus, você provavelmente não andará nos caminhos do Senhor. E se você não anda no caminho do Senhor, não há bênção sobre a sua vida. Porque bem-aventurado e abençoado é aquele que teme, é aquele que obedece a Deus. Vocês veem como está intimamente ligado? Quando não vem bênção sobre as nossas vidas, é porque talvez não estejamos temendo a Deus. Quando não vem bênção sobre as nossas vidas, é porque talvez não estejamos de fato andando nos caminhos do Senhor. Deus abençoa o homem piedoso, porque o homem piedoso teme e anda nos caminhos do Senhor. Você quer ser abençoado? Você quer receber bênção sobre a sua vida? Teme a Deus e anda nos caminhos dele. Bênçãos virão sobre a sua vida. Outro aspecto da bênção é uma vida familiar feliz, versos 3 e 4. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Um outro aspecto então dessa bênção sobre a vida do homem piedoso, temente, que vive no caminho do Senhor, é ter uma casa abençoada, uma casa feliz. Uma esposa e filhos são dádivas do Senhor. Quem teme a Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, recebe dele uma esposa. Feliz, de fato, é o homem que recebe uma esposa do Senhor. O salmo que na semana passada meditamos diz que os filhos são herança do Senhor. Esse homem piedoso que teme e anda na presença de Deus, recebe de Deus um lar feliz. Diferente do pensamento dos nossos dias, a nossa época tem pensado em casamento como desgraça, tem pensado em ter filhos como algo pesado e difícil. O salmista declara que antes, pelo contrário, estar casado e ter filhos é bênção do Senhor. É um fato que aponta que Deus nos está fazendo felizes, está derramando sobre nós, os piedosos, a sua graça. Então no verso 3 e 4 ele usa várias figuras. Ele diz assim que a esposa do piedoso, no coração da casa, vai ser uma videira frutífera. A videira era uma árvore muito importante para Israel. Dela eles produziam vinho. E o vinho, o salmista diz, traz alegria ao coração. O vinho era muito importante. Na região do deserto não há água. E se você olhar no mapa, Israel estava no meio do deserto. E a água que eles possuíam era uma água de qualidade ruim, salobra, que podia contaminá-los. Ficava guardada por muito tempo. Não era água corrente como nós temos, os nossos rios que varrem o nosso Brasil. Chuvas constantes nos propiciam água. Nós vemos agora, por exemplo, o estado de São Paulo utilizando água do que é chamado volume morto. É aquela água onde já não há correnteza, que ficou ali acumulada por muito tempo. Algum tempo pode até produzir podridão ou uma água salobra. Por isso os israelitas misturavam vinho à água. O álcool propiciava matar as bactérias. O vinho então apontava alegria e uma vida saudável.
O salmista diz então que a esposa é como uma árvore que está produzindo cachos de uva, que podem produzir o vinho, que vai trazer alegria e vai trazer purificação da água, guardando a saúde deles. Vocês sabem, né? Vocês podem ver que o presbítero Elias hoje está um pouquinho mais assim, torto, meio bagunçado. O Vitor está assim meio com a barba desgrenhada, o Gabriel, o cabelo está meio bagunçado. É que a dona Thelma está viajando. Está faltando um pouco de vinho na vida desses rapazes. Vocês concordam comigo? Você sabe como é que era a vida, né, seu Lima, antes da dona Nancy? Era dura, não era? Hoje é alegre, né? Cama quentinha à noite, comida quente, né? A esposa alegra o lar. A esposa traz alegria. Então o salmista diz: o piedoso que teme a Deus e vive na presença do Senhor, caminhando na presença do Senhor, ganha uma esposa que alegra o coração, que traz alegria. E mais, olha o que diz ainda o verso 3: teus filhos como rebentos da oliveira. Agora os filhos estão produzindo frutos. A esposa produziu frutos. E esse rebento, esse novo ramo na oliveira, que vai crescer, vai se tornar uma árvore, e uma árvore frutífera, que vai produzir azeitonas, também era muito valiosa para os israelitas. Vocês devem ter assistido o jornal esses dias, nacional, falando sobre a seca em Brasília. Diz que aumentou 90% a venda de cremes hidratantes. Isso também aumentou 74% o preço. Vocês sabem o quanto é importante, né? A pele fica ressecada e a gente passa o creme assim que hidrata e a pele ganha vigor. O israelita vivia também numa região muito seca. Então da oliveira eles tiravam a azeitona, produziam óleo com o qual eles se lavavam, se banhavam. E a pele então ela era transformada de uma pele sem vida numa pele com vida. Então de novo o salmista está usando a imagem de algo do cotidiano, que era útil, que era necessário, que era preciso, e dizendo assim: agora quando a esposa e os filhos vêm ao lar, são resultado da ação de Deus, são bênção na vida do piedoso. De fato, uma família é bênção para o piedoso, produz alegria. E ele usa uma última imagem aí maravilhosa: a roda da tua mesa. Os hebreus não tinham mesa. Essa aqui é uma tradução para nos ajudar a entender. Eles se assentavam em torno de um tapete no chão e serviam sobre esse tapete as comidas. Então, sentados, como diz o Isaac, com perninha de índio, cruzavam as pernas e ali comiam. Mas a mesa também não tem tanto significado para nós hoje, já se perdeu. Antigamente era mais comum que as famílias, quando fossem alimentar-se, se assentavam à mesa para comer. Hoje come em frente à televisão, do computador, às vezes come separado. Mas a ideia da mesa era um lugar de reunião, de estar juntos. Então o salmista termina dizendo que o piedoso terá a família junto de si. É uma grande bênção. Verso 4 então ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Esse eis está falando da família, dessa família que abençoa, dessa família que é resultado da ação de Deus. Vocês conseguem perceber que a bênção de Deus vem sobre o piedoso de maneira maravilhosa? Em segundo lugar, a bênção de Deus agora sobre todos, versos 5 e verso 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Os versos 5 e 6 parecem ser uma bênção pronunciada sobre o adorador temente que tinha ido ao templo. Lembrem-se que este salmo é um salmo de peregrinação. Os israelitas necessariamente precisavam deixar as suas terras, as suas casas, as suas cidades, dirigir-se a Jerusalém para lá no templo adorar a Deus.
Parece que o verso 5 é uma bênção pronunciada no templo sobre o adorador que tinha chegado ali após a peregrinação. Semana passada nós vimos que o Salmo 127 mostrava aos peregrinos no meio do deserto, das lutas, que tudo que eles tinham deixado para trás, tudo que eles tinham construído era a bênção do Senhor. Isso deveria confortar o coração deles na peregrinação, na caminhada difícil, sabendo que mesmo em situações de dificuldade, tudo que tem e tudo que são é Deus que está dando a eles. E agora parece que quando o peregrino chegou no templo, depois de ter cantado pelo caminho que quem teme a Deus, quem anda na presença de Deus, quem tem Deus no centro, tem uma família que é bênção, então ele chega no templo e é abençoado. Então, depois de vir dessa peregrinação, agora o sacerdote ora para que a bênção do Senhor venha sobre ele, para que as mesmas fluam lá de Sião. Sião, na Bíblia, aponta a morada de Deus, o lugar onde Deus habita. Então parece que lá dos altos céus, Deus está derramando bênção sobre aqueles que se achegaram à presença dele. A bênção do Senhor, então, agora se estende de indivíduos. Lembra que lá no início ele começou a dizer o homem, o homem, o homem. E agora, nessa parte final do Salmo, ele vai falar da coletividade, saindo dos indivíduos para as famílias. Agora já não é o homem, agora é a família dele. A esposa é abençoada, os filhos são abençoados, ele é abençoado. E agora na igreja eles são abençoados. O sacerdote abençoa a comunidade reunida para adorar. E então toda a nação de Israel, no final do Salmo, é abençoada. O verso 6 termina: paz sobre Israel. Entenda, se você for uma pessoa piedosa, sua família será piedosa. Se sua família for piedosa, a sua cidade será piedosa. É um progresso. Você é piedoso, a piedade individual produz família piedosa. Uma família piedosa, coletividade menor, produz uma sociedade piedosa, a coletividade maior. Esse é o progresso que o salmista segue. Começou com um homem piedoso, uma família piedosa, e termina com Israel abençoado. Toda nação se torna piedosa. Se nós formos piedosos, se a sua individualidade for piedosa, a sua família vai ser piedosa. E se sua família for piedosa, a cidade de Samambaia será piedosa. E por conseguinte Brasília, e depois o Brasil, e depois todo o planeta. Esse é o convite do salmista. E ele então diz para que esse que teme a Deus, vive na presença do Senhor, tem uma família piedosa. Então no verso 5 ele diz que Deus te abençoe. Então você vai ver a prosperidade da cidade. A cidade vai ser próspera. A cidade vai ser próspera. É maravilhoso saber isso. Que nossa individualidade e a nossa coletividade em família produz prosperidade na cidade. E no final então do verso 5 ele diz assim: durante os dias de tua vida você vai ter uma vida prolongada de felicidade. E ele termina então o verso 6 dizendo: e vejas os filhos de teus filhos. Entenda aqui que a ideia não é só da longevidade. Essa semana eu vi algo no noticiário que fiquei extremamente chocado. Muitos jovens europeus estão sendo aliciados por grupos terroristas. Um desses jovens, britânico, depois de ter sido aliciado pelos muçulmanos, se dirigiu ao Oriente Médio, onde ele decapitou, arrancou ainda de um homem vivo a sua cabeça. E um dos vídeos que foi mostrado apontou outros dois jovens, que agora não me recordo a nacionalidade deles, que também deixaram seu país e foram para o Oriente Médio serem terroristas. E o jornal britânico então encontrou um dos pais desses jovens e foi entrevistá-lo. E ele disse assim: o senhor viu na imagem os seus dois filhos? E aquele homem de idade, olhando para a câmera, disse: aqueles rapazes não são meus filhos. Ele publicamente os deserdou por causa da vida que estão vivendo. Terroristas assassinos. O pai disse: eles não são
meus filhos. Para esse pai, os filhos morreram. O salmista está dizendo que se você for piedoso, produzir família piedosa, você vai ver os filhos de seus filhos. Ver não é só a ótica de enxergar, é a ideia de estar ali se alegrando, de olhar e dizer: lá estão os rebentos de meus rebentos. De fato, a minha esposa foi videira frutífera. De fato, os meus filhos foram rebentos da oliveira e produziram frutos, frutos dos quais eu me orgulho. Já imaginou? Seu Vanderlei planta lá na chácara, Tiago, um pé de melancia. E aí um dia convida a igreja para ir lá comer melancia. Depois de ter plantado as melancias, ele não visitou mais a sua terra, e quando a gente chega lá, as melancias têm o tamanho de uma uva. Não deu certo a plantação. Qual seria a expressão dele diante de todos nós? De alegria? De tristeza imediata. Vocês concordam comigo? E qual seria o fim desses pés de melancia? Enxada e fogo. Melancia do tamanho de uva não serve para nada. Tem que ser aquelas melancias que o Elias compra para a igreja, né, Elias? Grandes e saborosas. Você já imaginou um pai que tem a bênção de ter uma esposa frutífera no lar, gera filhos, e quando vai buscar frutos nos filhos, encontra frutos que não lhe agradam? Talvez a expressão desse pai seja a mesma daquele que eu vi no noticiário: não são meus filhos. O salmista então diz que o homem piedoso vai ver, ele vai conseguir olhar e dizer assim: olha, são meus filhos, são fruto da minha vida, porque vivem a presença de Deus, são abençoados. Para ser abençoado por Deus, é preciso ter uma vida piedosa, temer a Deus, viver na presença dEle e receber dEle uma família abençoada, que produza frutos dignos de arrependimento. Vamos orar? Curva a sua fronte, feche seus olhos. Pai querido, o salmista termina invocando paz. A paz aqui é aquele estado que só Deus pode conceder ao homem. Um estado de descanso à tua presença, de confiança plena em Ti. O homem piedoso possui essa paz, porque é bem-aventurado, porque é abençoado pelo Senhor. Isso porque teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. Deus então lhe concede uma casa feliz, e essa casa se torna piedosa, e a piedade desse homem e da sua família alcança a cidade onde ele está. Que sejamos pessoas piedosas, de famílias piedosas, para uma cidade piedosa. Que a bênção do Senhor seja sobre nós. É o que oramos, é o nome santo de Cristo Jesus. Amém.